já vamos emendar na pauta 2, eu acho que tem tudo a ver com a pauta 2 da Fernanda Torres ganhando o Globo de Ouro. Não tem nada. Não tem nada. E, assim, o problema de não ter nada da direita com relação à produção cultural é sintoma de uma elite pobre de espírito. A elite pode ter dinheiro para financiar uma peça, um livro, vários livros, uma coletânea, um sarau. A gente brinca de sarau, mas vai. Por que não, né? Por que não entrar? Por que não inundar, né, com pessoas que estão dispostas a trabalhar o tema com uma proposição artística? Não tem nada mais bonito do que defender a liberdade. E esses caras defendem o contrário hoje. A galera de artes e de humanidades estão defendendo tudo que vai contra os princípios básicos da nossa convivência. E eu quero colocar aqui exatamente por que existe... qual é a polêmica por detrás do Globo de Ouro da Fernanda Torres. A gente tem algum vídeo da Fernanda Torres para colocar? Vamos colocar aqui um vídeo dela. Fernanda Torres, I'm still here. This is Fernanda Torres' first nomination and first win. My God, I didn't prepare anything because this is a film that helps us to think how to survive in tough times like this. Uau! No final teve um pequeno vômito. Mas o filme é baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, que é um puta militante de extrema esquerda, esse cara, né? E o filme conta, né? Aqui eu vou até ler a sinopse que tá do livro, tá? Só para contextualizar o pessoal. 35 anos depois de Feliz Ano Velho, Marcelo Rubens Paiva traça uma história dramática na luta de sua família pela verdade. Eunice Paiva é uma mulher de muitas vidas, casada com o deputado Rubens Paiva, esteve ao seu lado quando foi caçado e exilado em 64. Mãe de 5 filhos, passou a criá-lo sozinha, quando em 71 o marido foi preso por agentes da ditadura, a seguir torturado e morto. Em meio à dor, ela se reinventou, voltou a estudar, tornou-se advogada, defensora dos direitos indígenas, nunca chorou na frente das câmeras. Ao falar de Eunice e de sua última luta, dessa vez contra Alzheimer, Marcelo Rubens Paiva fala também da memória, da infância e do filho. E mergulha num momento obscuro da história recente brasileira para contar e tentar entender o que de fato aconteceu com Rubens Paiva, seu pai, naquele janeiro de 1971. E eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, tá? O filme, aqui, deixa eu puxar aqui. O filme, ele é dirigido por Walter Salles. Pelo Walter Salles, né? Aí os roteiristas, claro, Marcelo Rubens Paiva, Heitor Lorega, Murilo Hausser, e a Fernanda Torres é a principal aí que está tocando. Tem o Celton Mello, Fernanda Montenegro também. Eu não vou entrar no mérito da qualidade da produção artística. Aliás, pelo contrário, eu vou enaltecer. Eu tenho como a gente discute muito sobre isso, né? A gente estava com a Adriles nessa última sexta-feira. Olha a composição da galera que estava no bar. A Adriles, a Geisiane, foi maravilhoso. A gente conversou, deu muita risada. O Felipe Monteiro, Chiquinho Pão de Hambúrguer. Chiquinho Pão de Hambúrguer, que eu nem sabia o porquê. O Emílio inventou esse apelido, ninguém sabe por quê, mas é o apelido perfeito. Para mim é o apelido perfeito. Não tem apelido melhor que esse. E, enfim, no vai e vem, tá, a gente teve vários debates, né? Ficamos a noite inteira praticamente debatendo. A gente quase foi expulso do restaurante de tão alto que a gente estava conversando ali, a gente perdeu um pouco a noção. Mas o fato é o seguinte, e eu vou começar por você, Paulão, pelo seguinte: a gente. O filme foi muito bem feito. Eu quero ver o filme, eu ainda não vi. O que o Adriles falou, que eu achei interessante, foi o seguinte: muito bem feito, a atuação esplêndida da Fernanda Torres, está muito boa, mas a questão é, os artistas que fazem parte de todo esse grupinho, né, o Projaquistão, eles não têm a capacidade de enxergar, e é isso que causa estranheza para nós, né?
a ditadura do judiciário e a maneira... Do judiciário não, do Supremo, do Alexandre de Moraes, do Gilmar, do Barroso, essa é a ditadura hoje, do STF. Eles não têm a capacidade de identificar, de criticar, muito pelo contrário, eles apoiam. Então é bizarro você ver um filme desse ganhar um Globo de Ouro, eles falarem em ditadura no passado, de regime militar, e agora eles são linha auxiliar da ditadura do STF, Paulo. Todos os artistas, inclusive do filme. O próprio Rubens Paiva é o maior incentivador de vai, prende, pega, vai, tranca. E o Clériston, o Marcelo Rubens Paiva? E a senhora, a dona Jupira, e a dona Iraci, e o Felipe Martins, e o Daniel Silveira? Então, esse, o tratamento é esse? Isso é o conceito deles do quê? De isonomia, de paridade, do quê? Qual que é a lógica disso, Paulo? Olha, esse é o ponto, né? Você até comentou algo que eu queria, e esse é o meu primeiro comentário, Marco, que eu quero ressaltar aqui, que assim, a gente tem que separar as coisas, né? Vamos lá, a Fernanda Torres, ela é uma grande atriz? Sim, ela é. No exercício da função dela como atriz, né, ela é uma grande atriz. Inclusive, ela é filha de uma atriz icônica, histórica no Brasil, uma das maiores da história do Brasil, que é a Fernanda Torres. Ah, mas eu não concordo com as opiniões políticas dela. Ok, eu não assisti o filme também, eu vi toda a repercussão. Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção foi nessa questão do público. Eles falam, não, esse é um filme que vai servir tanto para quem é de direita quanto é de esquerda, eles não querem, o filme não quer levar para esse lado. Então, assim, a gente tem que separar. Eu posso discordar de tudo da Fernanda Torres, né? Mas, assim, de qualquer forma, a gente depredar a qualidade dela como atriz, eu acho que não seria o caminho, né? Acho que isso é importante de se dizer. Agora, o que a gente tem que levar em consideração é esse ponto que você comentou, Marco. Olha, eu não vou aqui denunciar o golpe militar que teve no Brasil, as perseguições, os excessos e etc. Muito bem, você pode fazer isso, é lícito. Só que se você perguntar para essa pessoa, independente de quem esteja na produção, qual a sua posição sobre os abusos que até hoje acontecem em Cuba, por exemplo? Qual a sua posição sobre os abusos que acontecem na China, na Coreia do Norte, e os abusos que acontecem no Brasil hoje? Né? Aí você vai perceber que a indignação ela é seletiva. Não há uma preocupação de fato com as liberdades, com aqueles que estão sendo perseguidos, independente do viés político. Esse é o ponto. Ou você é peça de uma propaganda ideológica, e se você não faz isso, você é posto para fora, porque se todo o pessoal que está participando do filme não fizesse esse tipo de propaganda, eles não estariam aonde estão. Porque quem acompanha o cinema brasileiro sabe que o cinema brasileiro ele é uma patota fechada para um círculo muito parecido com a máfia do Dendê, que nós tínhamos, né, na música popular, na MPB. Por exemplo, se a gente pegar o filme do professor Olavo de Carvalho, que o Josias Teófilo ele produziu, ele inscreveu o filme em diversos festivais, inclusive o maior festival de cinema do Brasil, o Festival de Gramado, e ele foi proibido de participar. Por quê? Porque era o Olavo de Carvalho. Quando esse filme foi ser transmitido, né, foi ser apresentado, melhor dizendo, na Universidade Federal do Pernambuco, tentaram de todas as formas impedir, inclusive teve até pancadaria, quebra-pau, tem até o famoso vídeo do japonês lá, né, dando porrada nos comunistas no corredor da faculdade, e detalhe, a sessão estava completamente lotada, né, e isso fez com que eles tentassem de todas as formas impedir que isso acontecesse. Para fechar o meu comentário, isso não é algo novo. Paulo Freire, por exemplo, que é tido como o homem sábio, maravilhoso, que criou um sistema de educação, na verdade ele não criou, ele só surrupiou um sistema de alfabetização criado por um americano que foi desenvolvido para alfabetizar o povo das Filipinas. E ele veio para o Brasil em 1942, e quando ele foi fazer uma palestra em Pernambuco para poder falar sobre esse método, adivinha quem era o primeiro a boicotar e tentar impedir o sistema de ensino de ser apresentado no Brasil para ajudar a alfabetizar o Nordeste? Sim, ele mesmo, Paulo Freire. Ele pegou todas as cartilhas
Depois ele copiou o método, colocou todo o método marxista em cima e 6 anos depois começou a propagar aí o seu método de ensino, que hoje é celebrado como uma coisa maravilhosa, né? Então, o método é sempre o mesmo, só muda a forma. E assim, o mais estranho de tudo isso, Gustavão, e até eu gosto muito de trazer a responsabilidade para o nosso lado. Acho que se a gente ficar apontando para a esquerda e falando, e é verdade, né? Tudo para eles é propaganda. Eles vão fazer propaganda até o fim da vida deles, né? Tá. Eu tava ouvindo esses dias também desses canais aí. O Brasil tá indo super bem. O Brasil tá maravilhoso. As coisas estão crescendo. Ditadura nunca mais, né? Golpe nunca mais. Esse papo, eles misturam, né? As coisas para ficar tentando, né? E fazem de tudo para isso. Agora, enquanto, isso eu tenho falado 1 milhão de vezes, né? Enquanto a turma da nossa pseudo-aristocracia, que eu chamo de elite econômica, que se diz de direita, tá cheio de oligarca também que tá louco para fechar esquema para ficar, para criar o seu oligopólio, o seu monopólio e dane-se o resto, né? Tem muita confusão ainda. Tem muita gente que acha que empresário, por ser empresário, naturalmente é de direita. E não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Daí eu fico pensando, poxa vida, onde que estão as obras? Onde que estão os incentivos? Onde que estão os incentivos para escritores, para produtores culturais em geral? Esquece o Estado, né? Dinheiro da iniciativa privada. Dinheiro da iniciativa privada. Cadê? Cadê a turma milhona que pode ajudar? E daí você vai ver quando e onde eles ajudam, e daí que entra um problema de ordem até de compreensão da crise cultural que a gente vive. Eles estão financiando só campanha de político. Exato. Essa galera só financia campanha de político. Isso que a gente está fazendo aqui, inclusive, o pessoal subestima. O pessoal acha que não é meio que um trabalho, né? Você só está falando, vocês só falam, vocês só ficam aí, vocês abrem uma câmera para fazer uma live, vocês só falam, a gente tem que ir para a trincheira está ali na vereança, a trincheira está ali na Assembleia, a trincheira está ali no Congresso. E são de fato trincheiras. Mas o raciocínio tacanho é achar que só são essas trincheiras. Deixa eu dizer. Pois é, Marco, a frase de abertura que eu uso no meu livro é a seguinte, ó: a política está rio abaixo da cultura. Se nós quisermos mudar a política, antes nós temos que mudar a cultura. É óbvio que a política é importante, mas ela não vai mudar esse estado de coisas, porque é a cultura que forma, a gente já falou, a gente repete muito isso, fica chato até, mas é para as pessoas precisam entender. A cultura, ela forma o imaginário das pessoas no médio e longo prazo, é ela que define como a pessoa se coloca no mundo, é ela que define como a pessoa atua politicamente. Em última análise, é a cultura que define como ela vota. E não estou falando só da cultura estrito senso, filme, livro, teatro, não, é todo o estamento cultural, né? E aí a gente tem 100 anos já de hegemonia cultural do Gramsci, que a direita começa a despertar para isso, porém, o que a esquerda sempre teve? Ela sempre teve os recursos do Estado. Ela sempre usou os recursos do Estado para isso. A direita poderia recorrer aos recursos privados. Também poderia recorrer eu tenho uma coisa assim, não vamos pegar dinheiro do Estado. Por que não? Vamos usar o sistema contra o sistema. Mas tudo bem, vamos recorrer então aos empresários. A gente tem muita gente no nosso campo, das nossas relações, e eu cansei de levar projetos, olha aqui, tem um documentário sobre isso, que ficou legal, bacana, mas vamos ver, depois a gente conversa. Ninguém está afim de investir, e investem, como tu colocou, em campanhas políticas que não vai ter esse retorno. Às vezes vai ter um retorno pontual, mas não vai ter um retorno de longo prazo. O problema da direita é que a gente segue pensando em ciclos eleitorais, enquanto que a esquerda pensa em ciclos geracionais. Eles pensam no longo prazo. Eles estão formando essas narrativas que isso vai se consolidar no longo prazo. Esse filme agora, por exemplo, eu concordo contigo, eu não assisti ainda, mas me parece que é um filme muito bem feito. A questão é, ele é usado, né, para consolidar uma narrativa, ele é usado como um instrumento revolucionário. No discurso ali da Fernanda, no final, ela diz assim, nesses tempos sombrios. Que tempos sombrios?
O Lula está há 2 anos aqui implantando uma ditadura junto com o STF. O Biden governa os Estados Unidos há 4 anos. A esquerda governa boa parte do mundo. Quais são os tempos sombrios? É porque há um mínimo despertar da direita, então isso precisa ser sufocado. E aí por que eles não defendem? Então vamos lá, vamos falar que Cuba tem 65 anos de ditadura, que a Venezuela 25 anos, e agora vai se prolongar por mais tempo, porque aqui no Brasil a gente tem uma ditadura claríssima, embora não esteja escrito em lugar nenhum, porque é próprio da esquerda achar que a democracia, na democracia deles, só eles podem existir. Os adversários, os inimigos têm que ser eliminados, seja por meio político, seja por meio jurídico, ou até mesmo por meio das armas. Então, esse processo de construção cultural, ele leva tempo. E aí, só para fechar, durante o período em que eu fui secretário nacional do audiovisual, por onde passava todos os projetos da Lei Rouanet, nunca chegou um projeto de direita lá para eu aprovar, nunca. E aí, bom, eu tinha que aprovar os de esquerda, não que eu gostasse, mas é porque se o cara trazia um projeto que se adequasse aos critérios técnicos, eu tinha que dar ok, infelizmente. Nunca chegou. E o dia que eu perguntei para um parlamentar que veio me cobrar por que ele não investia os recursos dele, as emendas dele, em filmes, por exemplo, documentários, livros, que fosse, ele falou assim, mas cultura é coisa de esquerdista. Eu falei, bom, então vai ser um longo caminho que a gente vai fazer. E sabe o que é engraçado? Vamos colocar as coisas também dentro de uma perspectiva mais pragmática ainda. O cara vai lá e tem muito liberal. Tem muito liberal espalhado. E o liberal, muitas vezes, ele vai passar, claro, como alguém de direita. Por quê? Porque é o discurso da eficiência, o discurso do Estado mais enxuto, do Estado mais eficiente, ok. Só que daí você vê como tudo ainda é muito pueril e como tudo ainda engatinha no Brasil. O que é muito estranho, né? São muitos anos de negligência nessa área. Então, o cara vai, financia a campanha do liberal, e daí você fala, pô, esse cara vai estar com a gente. E daí esse cara muda de lado. Tá cheio de liberal financiado por turmas, por grandes grupos econômicos da direita, do centro-oeste, né, e tarará, que não só acha que a produção cultural é irrelevante, mas o cara pula pro outro barco ali. E reproduz discurso da esquerda, da extrema esquerda. Então, eu acho que nesse caso a gente tem que, enfim, eu acredito muito na capacidade de identificar os problemas e a gente, né, tem que denunciar, tem que mostrar. E o nosso papel aqui, felizmente ou infelizmente, é um pouco mostrar o quão atrasado a gente está e encher um pouco o saco, né? Se a gente não está enchendo o saco, a gente não está fazendo o nosso trabalho. Porque o que eu acho engraçado é uma galera que trivializa tudo, assim. Tudo é trivializado e a única coisa importante é a política partidária. Isso, para mim, é a morte de uma nação, né? Como que uma nação morre? Você aposta no vereador e esquece o escritor. Você aposta no deputado estadual e esquece o artista. Ah, mas o artista... Não. E os nossos? Ele tem que ser um militante? Óbvio que não. Não tem que ser militante de nada, não tem que ser ativista de nada. Mas tem que ter arte que consiga expor o nível de contradição. Pô, dá para explorar esse conteúdo. Se pegar um roteirista, dá para explorar esse conteúdo. Roteirista, investimento para fazer... ou é a novela, ou é um documentário, ou é, sabe, alguma coisa dá para fazer em termos de produção cultural e artística que, assim, nem um ensaio disso tem. A gente vê, inclusive, o esforço da Brasil Paralelo, né? Eles têm um esforço muito grande nisso, tem que aplaudir, né? Mas, de novo, ainda é uma gota no oceano, tá? E tem muito a ser feito dentro dessa área ainda. Marcos, você... Não, perdão. Pode falar. Não, você me permite, porque é o seguinte, tem outra coisa, eu quero pegar 3 pontos, né, rapidamente. Isso que você falou por último, as pessoas, muitas vezes, boa parte da população brasileira, que é anti-PT, não vou nem falar questão de direita, conservador, coisas do tipo, ela acredita que, não, você tem que combater a esquerda. Como você combate a esquerda? Votando. Aí você vai olhar todo o processo
E é o pior, ele acredita que todo mundo tem que ser militante. Ele acha que o escritor tem que ser militante, que o ator tem que ser militante, e mais, ele reclama que o William Bonner é militante. Ele reclama que a Patrícia Campos Melo é militante. Ok. Aí, quando tem um jornal que tem um viés conservador, de direita, com os valores que ele defende, se esse jornal não for militante, ele reclama também, né? Então, aí você vê o quão deturpado que está o imaginário. E aí não tem. Aí é uma coisa que o Gustavo falou. A esquerda ela pensa em gerações, não pensa em ciclo eleitoral. E todos aqui, todos, nós somos mais de 5 mil pessoas aqui agora, de um grau ou outro, estamos impactados pela mentalidade revolucionária. Nós crescemos em um ambiente revolucionário. O primeiro passo para se livrar disso é aceitar isso, né? É assim que você começa a tratar o problema, sabendo que ele existe e que você está sendo impactado por ele de alguma forma. O segundo ponto é que é o seguinte, todo o processo, toda a civilização, como que ela é formada? Primeiro, a partir da religião, a religião forma a cultura vai estabelecer os valores da sociedade, que vai impactar na política e na formação do Estado. E o que é que nós assistimos, principalmente nos tempos atuais, depois da segunda metade do século XX? Você tem a política, que vira uma religião para controlar o Estado, e ela volta e começa a impactar a cultura. E para a gente ver como isso é importante, que é o meu terceiro ponto para fechar, um projeto que foi feito justamente para enaltecer a mentalidade revolucionária saiu pela culatra. E talvez foi a primeira rachadura no DIC, talvez não, tenho certeza que foi a primeira rachadura no DIC da esquerda, que foi o filme Tropa de Elite, em 2008 e 2009. O filme, talvez sem o filme Tropa de Elite, 2013 não teria acontecido. É bom frisar isso. Ele teve um papel importantíssimo na sociedade brasileira, é tanto que no segundo filme a coisa saiu tão pela culatra que eles tentaram arrumar, meter o Marcelo Freixo lá no meio, né? O próprio Freixo aparece, depois tem um personagem lá inspirado nele, mas não deu certo. A coisa não andou, e o filme Tropa de Elite, né, ele foi determinante também para o que veio em 2013, porque ele abriu o imaginário da população para muita coisa. E aí surgiu, né, depois a figura do Bolsonaro, que dava vazão a tudo isso ali a partir de 2011 no cenário nacional. E é importante lembrar que o Tropa de Elite, ele tinha, a proposta do diretor era outra. Qual que é o nome dele mesmo? Padilha. Do Padilha. Era outra. A ideia era que o policial do BOPE, né, fosse o vilão. Qual que é o nome? Nossa, eu tô... Capitão Nascimento. Capitão Nascimento. Era pro Capitão Nascimento ser o vilão. E virou o herói.